Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem o oferecimento da Eurofarma. Olá, queridos ouvintes, estamos aqui com mais um episódio do Hemoplay Podcast. Eu sou a Aline Achê, eu estou hoje aqui com duas convidadas ilustres, a Renata Rocha e a Renata Riso, né, a nossa Riso. Então, hoje a gente vai falar sobre doação de sangue, sobre Junho Vermelho, sobre conscientização, né, esse tema tão importante. E também a Renata Rocha é da Eurofarma, hematopediatra da Eurofarma. Isso. A Eurofarma é uma empresa parceira da BHH, né? Não só nas iniciativas de doação, mas também a Eurofarma é nosso parceiro nas iniciativas de acesso, participa dos nossos programas educacionais, do EMO. Então é um prazer te receber hoje aqui, Renata. Espero que esse bate-papo aqui seja muito produtivo. Com certeza. E seguimos, né? Bom, gente, o papel da BHH hoje na doação de sangue. A gente tem um programa, que é o programa Um Só Sangue, que é um programa que ele foi criado durante a pandemia, né? A gente teve aí um desabastecimento de sangue, né? As pessoas na pandemia estavam com medo de doar sangue e a BHH vendo, né, todo esse cenário, criou um programa que na época ele chamava Sangue Verde e Amarelo, porque a gente fez uma parceria, você lembra, né, Rê? Uhum. Com a CBF, exatamente. E por que Sangue Verde e Amarelo? Porque era a CBF, né? E aí a CBF doou para a BHH os estádios de futebol em todo o país. Nós começamos por São Paulo e fizemos algumas coletas, então, no Corinthians, Botafogo, no Palmeiras, né? Botafogo do Rio, São Paulo, exato. E foi muito produtivo, porque as pessoas tinham aquele medo, né, de começar a doação de sangue, né, de ir aos hospitais que estavam enfrentando aí a pandemia, e foi uma alternativa essa que a BHH encontrou, em conjunto com o nosso comitê de hemoterapia, com os nossos associados, bancos de sangue parceiros. Então foi assim, para a gente foi muito prazeroso, né? Foi o nosso início dentro de ações sociais, dentro da BHH, e durante a pandemia, então isso trouxe para a gente, né, uma expertise que hoje a gente pode, então, trazer para dentro do programa Um Só Sangue, né, que culminou depois do Sangue Verde e Amarelo, todas essas iniciativas que a gente tem tido hoje para a doação de sangue, né? Então foi muito prazeroso. A BHH hoje, né, é um importante player dentro da hemoterapia no Brasil e dentro da doação de sangue, e a gente tem inúmeros parceiros como vocês da Eurofarma, que daqui a pouco você vai contar um pouquinho para a gente sobre os projetos de responsabilidades sociais da empresa, né? E eu vou convidar a Renata para falar um pouquinho do programa Um Só Sangue e de como que está, né, aí que pé que a gente está com as nossas coletas, com os desdobramentos da pandemia, né, e das coletas de doação de sangue. Hoje nós conseguimos com o programa abastecer muito o estoque dos serviços de hemoterapia. Trabalhando em equidade aqui na BHH, nós trabalhamos tanto com serviços privados como serviços públicos. E sempre verificamos assim, dentro das empresas, das instituições, qual é a necessidade do serviço de hemoterapia e buscando isso dentro do serviço. Então, como a Eurofarma também tem outras instituições que participam conosco, então nós fazemos as coletas externas, alguns já são doadores fidelizados, alguns doadores de repetição, porque nós temos empresas que fazem semestralmente a campanha ou anualmente a campanha, então nós já temos um resultado muito bom. Esse resultado, como a gente já tinha até discutido e trabalhado, a gente consegue hoje levantar esses dados, então nós temos lá na plataforma HemoBR e no nosso, né, site do programa Só Sangue, já existe, né, um levantamento dos últimos anos com relação ao número de coletas de doadores, de empresas parceiras que nos ajudaram, né, nessa campanha, e o serviço de hemoterapia. É claro que tem alguns que nós temos um número maior, por quê? Porque, como a Aline falou, como nós começamos com a CBF, ainda tem alguns estádios onde eles continuam, né, eles fazem esse trabalho contínuo, e a gente sabe o que é um parceiro nosso fidelizado, né, um doador de sangue, que automaticamente ele também é um torcedor, né, fiel do seu time, e ele quer fazer essa doação porque ele acredita que para o time de futebol também
ele pode ajudar, né? Então ele pensa mesmo nessa solidariedade, nesse trabalho social. Hoje também temos a corrida Um Só Sangue, até que a Eurofarma também vai participar da corrida. E o que a gente busca? Você vai correr, Renata? Eu vou caminhar. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Já tá valendo. Na corrida, qual foi a nossa ideia inicial? É fazer com que as pessoas que ainda não eram doadores se tornarem doadores de sangue. E aqueles que um dia foram doadores, mas que automaticamente não conseguiram mais ir até o serviço de hemoterapia, fazer a doação, que eles retornassem. E hoje a gente já está conseguindo um resultado positivo. Nós já estamos na 4ª edição da corrida, sempre fazemos no Junho Vermelho, né, por uma tradição, e nós pedimos realmente que são esses doadores. Fazemos um serviço com o serviço de hemoterapia também, de convidar os doadores, então gratuitamente nós doamos alguns vouchers para os doadores, para eles participarem também conosco da corrida, mesmo que não corra, que faça uma caminhada, mas que esteja junto conosco. Então, pacientes, né, Rê? Pacientes também. Foi muito bonito ano passado, pegando o seu gancho, que eu encontrei 2 pacientes que foram impactados pelo programa Um Só Sangue. Um era da Unifesp e o outro da Fundação Pro Sangue. Eles estavam ali, né, conosco e conversando e falando pra gente, olha, eu sou doador eu sou paciente, né, e recebi o sangue através da Fundação Pro Sangue e o outro através da Unifesp, que são parceiros da BHH e foram impactados pelo nosso programa. Então, acho que esse é um papel importante da BHH, a gente, né, fazendo esse trabalho para a sociedade e trazendo para nós essa responsabilidade social também dentro da hemoterapia. E é totalmente social mesmo, a nossa corrida. E o que nós queremos é isso, é ajudar o paciente, ajudar o doador e ajudar as pessoas em geral. E uma vez que você seja corredor, automaticamente você é uma pessoa saudável, que se preocupa com a saúde, então você pode ser doador de sangue. Você pode nos ajudar também, né, nessa campanha. E é por isso que nós conversamos também com a Eurofarma e convidamos vocês também para estar participando da corrida, da caminhada. Então, o que nós vemos é isso, que nós conseguimos unir forças, né, independente da instituição, para que a gente consiga atingir o mesmo objetivo. Quer se preocupar com o doador, quer se preocupar com o paciente, quer se preocupar com as pessoas em geral. Você, como uma hematologista pediátrica, sabe muito bem disso. Sim, né? E doadora de sangue. E doadora de sangue, como e você caminhadora. tinha dito. Caminhadora, corredora, que quer não, fazer mas uma caminhada, sim. quer se preocupar. O programa Um Só Sangue, ele é isso. Ele quer trabalhar, ele quer ser a ponte de acesso entre a empresa e o serviço de hemoterapia e fazer com que essa doação aconteça em loco, ou mesmo vinculando eles, trazendo eles até o serviço de hemoterapia. E fizemos também a corrida dessa forma. Ele quer sempre ser aquele ponto de ajuda, de colaboração daqueles que realmente precisam. E pensando na equidade, é claro que a gente também faz essa campanha no Brasil todo. Hoje, por impossibilidades, nós fazemos somente em São Paulo essa visita, mas sempre a gente está ativando, não só o interior de São Paulo, como todos os estados, todos os hemocentros, e toda vez que a gente faz alguma visita, a gente sempre está conversando com eles do programa e sempre ofertando a nossa ajuda para o que a gente pode ajudá-lo com relação à campanha de doação de sangue, à campanha de coleta externa e divulgar realmente o programa e a captação. Nós ajudamos o ano passado a Fundação Hemoan. Nós fizemos uma campanha de conscientização junto com a Fundação Hemoan, né, dentro das comemorações tanto do doador, quanto ao Dia do Doador em novembro, quanto o Junho Vermelho também. Então, esse papel a BHH leva também para todo o Brasil. As instituições de hemoterapia são associadas da BHH, então elas recebem esse nosso apoio. E acho que é papel também nosso fazer isso. Lá em Manaus nós fizemos uma coleta, lembra? E fizemos uma coleta. Já fizemos em Manaus. uma coleta lá. Exatamente. Então nós já fizemos em Manaus, fizemos no Rio de Janeiro, no Botafogo, né? No campo do Botafogo também. E é isso. Então o programa Um Só Sangue, ele é um programa nacional que ele visa, né, aumentar a conscientização, tornar a doação de sangue um ato contínuo, né, habitual, que a gente não acorda e fala que vai doar sangue. Hoje eu vou doar. Isso às vezes Aqui abre uma no porta, Brasil, né? Assim, tá na minha empresa, e aí você doa pela primeira vez, e dali para frente você se torna um doador, né? Ou seja o seu time, seja o seu local de trabalho. É uma abertura de portas para que essa pessoa
se torne um doador frequente. Frequente, exato. A gente vê outros países, né? Outros países também sofrem desabastecimento. Porém, países na Europa e Estados Unidos, a gente sabe que a doação ela já vem de berço. Eu tive, por exemplo, já palestrantes do congresso que a BHH faz, que é o EMO, que estavam no EMO num período que eles tinham que doar. Né, naquele mês, naquela semana, e eles me perguntaram: tem bancos de sangue aqui próximo? Porque tá na minha hora tá no meu calendário doar sangue. Eu achei isso o máximo. Fantástico. Eu achei isso incrível. Isso é cultural. Isso é uma mudança de mindset que a gente começa desde cedo. E você consegue prever melhor um estoque, né? Consegue, porque se a pessoa sem doa dúvida. com frequência, aqui a gente ainda não tem muito isso. E a gente tem pacientes que precisam constantemente de sangue, a depender da doença que ele tem, né? Seja Sim. um falciforme, ele precisa, às vezes, todo mês receber uma transfusão. Então é difícil a gente não ter esse estoque constante. Verdade. Né? É isso que nós sempre conversamos com as empresas, porque quando nos buscam sempre ou junho ou novembro, que aí eles lembram da doação. E o que nós falamos para eles? Gente, o abastecimento não é só o mês de junho, só o mês de novembro. É contínuo. É contínuo, é mensal. Então, e assim, hoje, o que nós falamos também para eles com relação à doação? Você quer fazer um trabalho voluntário e você não tem tempo hábil para isso? Vai doar sangue. Você quer coisa mais rica do que você fazer um trabalho voluntário e social ao mesmo tempo? Porque hoje nós precisamos entender que nós precisamos dos doadores, que muitas vezes o tratamento ele não pode ser feito só via medicamento, há necessidade realmente da transfusão, e se eu não tiver um doador de sangue naquele momento, eu posso afetar a saúde daquele paciente. Então, eu posso, de uma forma social, também fazer um trabalho voluntário, que é a doação de sangue. Por isso que ela é voluntária. Né? E por isso que as empresas estão também trazendo, né, para dentro de casa a responsabilidade social. Então, os clientes, né, as empresas que estão conosco dentro do programa Um Só Sangue, são empresas que já têm as práticas de ESG já muito estruturadas, que já têm a responsabilidade social, isso já está dentro do RH, está dentro da CIPA. Então, o Um Só Sangue ele tem buscado cada vez mais essas empresas estruturadas para que elas também se tornem fidelizadas dentro do programa, não só o doador, mas a empresa também, né? Que é o que você comentou, é a porta de entrada. Muitas vezes, né? Então, e se cada empresa fizer que você tire ali 3, 4 doadores frequentes, né? Então tem aquele que vai doar só na campanha, mas mesmo assim uma vez no ano talvez ele já ajude. Ótimo, né? E tem aqueles que doam com frequência, independente. Né? E tem aqueles também que não podem doar, mas que mobilizam quem pode. Faz a captação. Eu não posso mais doar. Eu fui doadora por 16 anos. Hoje, por problemas de saúde que eu tive, eu não posso mais doar, não sou mais doadora. Mas eu mobilizo muita gente. Tá fazendo a então, sua acho ação que social, esse né, é o propósito também da gente, como cidadão, mobilizar, né? Tornar esse ato um ato altruísta, um ato de solidariedade. Não posso, mas eu posso mobilizar. Quantas pessoas? 1, 2, 10? A mídia também. A gente vê que quando a mídia engaja, né? E não só nos meses de conscientização, mas tem que ser sempre. Então, se a gente, quando tem a mídia do nosso lado, a gente consegue, de fato, né, mudar o jogo. A gente consegue tornar esse desabastecimento cada vez menos, né, com menos frequência e aumentar os estoques dos bancos de sangue. E hoje são muitos canais, né? Você tem YouTube, você tem Instagram, você tem todas as redes sociais que você pode usar para divulgar. Canais e pessoas. E pessoas. Que a pessoa também faz uma grande diferença. Faz ali aquela propaganda. E eu sou sempre fui doadora desde os 18. E sempre que eu posso, eu levo pessoas, chamo para ir, sempre que eu vou. Porque é aquela coisa, se você conseguir trazer uma pessoa a mais, né, você já está ali não ajudando, não só doando, mas levando a informação para as outras pessoas, né? Sem dúvida. É o que vai acontecer agora com a Aerofarma, né? Nós vamos fazer a coleta lá com vocês. E só para entender assim, a gente sempre busca tudo de acordo com a portaria da Vigilância Sanitária. Quando nós fizemos a visita lá de vocês com relação ao ambiente, são de acordo com todos os critérios e com todas as possibilidades. É claro que às vezes algumas empresas até nos questionam, falam assim, mas não pode ser no local X, Y, Z. Não, eu tenho
uma portaria, norma, né? Uma norma que rege isso. Então, infelizmente, a gente tem que buscar, né? Felizmente, por segurança, a gente tem que buscar esse espaço. E, infelizmente, às vezes, algumas empresas não entendem. Mas é interessante que a gente sempre busque essa segurança. E na Eurofarma, claro que nós fomos agora fazer a visita lá. Vamos começar a campanha. Já vimos que as pessoas estão muito engajadas, mobilizadas nesse trabalho social. E na corrida também. Sim, a campanha está sendo divulgada, né, da doação já lá dentro, para a gente conseguir aí levantar o máximo possível de doadores. Acho que vai ter um número bacana, né? Então, se cada empresa fizer aí a sua parte, trouxer seus... Então você pega a Eurofarma, uma empresa de mais de 13 mil colaboradores. 13 mil. Pensando em multinacional em todos os países, falando, né? Mas sendo o Brasil o que tem mais colaboradores, né? Então, quantas empresas a gente tem nesse porte que podem fazer uma ação como essa? Se fizer aí 2, 3 vezes no ano, a gente consegue abastecer pelo menos de maneira mais estável durante o ano, né? Sim, sem dúvida. Fala um pouquinho pra gente, Renata, desse projeto especificamente de responsabilidade social de vocês. A gente está fazendo, né? A gente faz não só internamente, né, para os funcionários, para que eles vão doar. A gente está fazendo uma cartilha agora do mês, que ela pode ser entregue para médicos, para pacientes. A gente faz post em mídia social, falando da importância da doação, trazendo informações, quem pode doar para quem, né, desmistificando a questão da doação, né? A gente sabe que tem muita gente que tem medo de doar, né, que tem medo de agulha. A gente estava comentando sobre isso, medo de agulha, medo de sangue, né? Então, tentar desmistificar isso, né? E acho que, assim, pensando para os funcionários, a melhor maneira de se desmistificar é levando para dentro da empresa, né? Para que eles possam ter essa experiência dentro da empresa. E aí, quem sabe, assim, eu tinha medo, mas eu vi que não é esse, né, bicho de 7 cabeças, e aí, assim, aos poucos a gente vai angariando mais doadores. Com certeza. Eu acho que a educação tem esse papel. Quanto mais educação a gente promover acerca da doação, né? Então, tirar um pouco, desmistificar, né? Trabalhar um pouco melhor os mitos, né? E que são mitos, né? Claro. São mitos e dá para sim fazer uma doação com segurança, dá para enfrentar esse medo de agulha. Sim. Quem tem, não precisa olhar para a agulha, não precisa olhar para o sangue, né? E é interessante também, Aline e Renata, a gente entender o seguinte: a partir do momento que você faz essa campanha dentro de uma instituição, você pulveriza isso para a família toda. Então, a hora que eu estou fazendo uma campanha na Eurofarma, com certeza os funcionários da Eurofarma estão pensando nessa parte social que ele vai fazer e comentando também dentro de casa. Olha, vai ter uma coleta, vai ter uma campanha lá na Eurofarma, olha só que legal. E é interessante para vocês também, porque vocês acabam fidelizando o próprio colaborador. Porque ele está entendendo que você está preocupado com a saúde de outras pessoas, está preocupado com o paciente, e vocês mexem com isso, com medicação voltada para o paciente, voltada ao tratamento dele. Com saúde, né? Com a saúde. Cuidado. Então, automaticamente, eu também estou trabalhando essa parte voluntária e social, voltada também à saúde daquele determinado paciente. Então, isso é interessante, isso enriquece muito mais a marca e a visão do próprio colaborador. Da instituição que ele começa a ver quem é a Eurofarma. E ter o cuidado de levar a informação não só para dentro da empresa, né? Então, usar os canais da empresa para levar para o resto da população, né? Não precisa ficar olhando para dentro da empresa, né? Então, divulga conteúdos, faz materiais educativos. Propaga a doação na sua comunidade. A gente, quando trabalha o senso de comunidade também, a gente vê o quanto que as ações elas se tornam mais positivas. A empatia, né? E a doação, ela é muito empatia, né? Se você se colocar no lugar do outro, se você começar a se colocar no lugar daquele paciente que depende de transfusão, e hoje a gente está falando de quantos pacientes no Brasil dependem de transfusão? Em torno de 3 milhões. Então, se a gente se colocar no lugar desses pacientes que dependem de transfusão, e isso for um hábito, e a gente propagar, e a gente, né, ensinar para os nossos filhos, ensinar para a nossa família, e se colocar no lugar dessas pessoas, isso vai ficando cada vez mais próximo da gente. E aí você vai, né, de fato desmistificando. Assim, nossa, hoje eu fui lá na minha empresa, eu doei sangue. Não foi tão ruim assim, não doeu, não, né? Então, assim, demorei ali entre deslocamento, uma hora. Passa tão rápido, porque o processo todo
30, 40 minutos, né? Mas a doação em rápido, si é mas a máximo 10 doação em minutos. si, 10 Então minutos. você percebe e fala assim, nossa, gente, Quantas parece que você pessoas tinha eu uma tô ansiedade tão ajudando? grande, e você fala assim, nossa, nem doeu. Foi uma coisa tão rápida. E é tão importante. E eu acho que levar essa importância também, eu acho que tem que levar. Então, assim, quantas pessoas você ajuda com uma doação, né? Claro. Então, aquela sua bolsa vai ser ali separada. 3, 4 pessoas que você pode ajudar. 4 vidas são Exato, impactadas. 4 vidas que e às você, vezes salvas. com um né? ato, né? Então, eu Você acho que essa impacta as informação- vidas e às vezes você salva uma vida, Sim. 2, né? Até 4. E essa pensando em informação tem que ser pediatria, você levada. sabe que é ainda mais, né? É, Eu né? posso Porque até fracionar aquela bolsa, né? bolsinha e aí são mais vidas que É a gente está verdade, falando, né? E talvez as pessoas não tenham a visão da magnitude que é aquela bolsa que ela está doando, sabe? E o quão rico é o produto. É isso que às vezes as pessoas não Eu conseguem acho que entender. isso é a bom a importância. gente até explicar, porque nós temos alguns ouvintes, né, também que podem não saber o que é feito com o sangue que é doado, para onde que ele vai e quais são os componentes que ele é formado, né, e para onde vão esses componentes e para, né, a gente pode dar alguns exemplos de algumas doenças, né, que de fato ele vai beneficiar. Você quer falar um pouquinho, Rê? O que a gente tem que entender é assim, quando eu faço uma doação de sangue total, ele é fracionado em 4 tipos de hemocomponentes diferentes, e de acordo com a doença, a característica da doença é a transfusão. E o que a gente tem que entender também é, se eu estou pensando em uma pediatria, aquele concentrado de hemácia, que é um dos produtos que todo mundo sabe, que é aquela série vermelha, que é a maior característica nossa do sangue, é ele ser vermelho, né? As outras são as células brancas, então ele fica mais amarelinho. Mas aquele dali ainda posso dividir em 3, 4 bolsinhas para transfusão de um RN, de uma criança que seja prematura. Então, assim, uma bolsa, ela pode ser utilizado 4 vezes, até para você não colocar ele para uma transfusão de vários doadores diferentes. Então, eu diminuo o risco até transfusional dessa criança. Então, a partir do momento que eu fraciono, eu sempre transfundo sempre do mesmo doador para ele. Então, o risco de uma sorologia, de uma reação transfusional é menor. Você sabe mais do que eu, né, Renata? Mas, assim, é essa a característica. E tem alguns hemocomponentes que a gente também tem que entender que a validade dele é muito curta. Plaqueta, por exemplo, né? 5 dias. 5 dias. Então, assim, é 5 dias. Depende de um abastecimento então, constante. Por isso que também, exato, reforçar essa continuidade é importante para a população ter essa consciência que o sangue, ele vence, né? Embora ele não tenha substituto, ele tem validade. Então, por isso que a gente depende dessa continuidade, dessa consistência da população, dessa conscientização e dessa consistência. Conscientização até das doenças, né? Porque normalmente risco, a pessoa pensa assim, um acidente, uma transfusão pontual. Mas não, a gente tem pacientes que dependem cronicamente dessa transfusão. Então, também levar esse tipo de informação para a população, né? Sobre as doenças. O tratamento, né? Hemofilia, você pensar numa né? leucemia, hemofilia, uma anemia falciforme, uma anemia falciforme, isso. E o falciforme, a gente sabe que é frequente, né? Alguns pacientes oncológicos também precisam, durante o tratamento cai a imunidade, enfim, né? Isso é uma grande necessidade. Exato. E é o que nós estávamos falando, às vezes você não tem medicamento, você precisa realmente da transfusão. Você não tem outra opção, às vezes, né? E quando a gente estava falando da plaqueta, a plaqueta tem um volume muito pequeno. Uma transfusão, hoje, a gente precisa de 7, 8 bolsas de plaqueta. Então, eu preciso de 7, 8 doadores diferentes. Ou eu faço uma plaqueta féris, né, que eu só coleto a plaqueta, ou automaticamente... Então, assim... E que muita gente não sabe da doação de plaquetas. Pois é, também tem a doação de plaqueta, mas assim, só para o ouvinte entender, às vezes eu preciso de 8 doadores para um determinado hemocomponente, para uma transfusão. Então, o que a gente sempre tem que pensar é a quantidade que eu preciso de doadores para o abastecimento de um serviço de hemoterapia. Sim. Porque às vezes ele fala assim, não, mas 50 pessoas são suficientes. Nem sempre, né? E é por isso que às vezes depende a gente pede... da demanda. Né? E a gente pede um número de candidatos maior durante a coleta. Por quê? Porque durante a triagem, pode ser que você esteja tomando um medicamento, pode ser que você tenha feito algum procedimento. Fez uma viagem. Fez uma tatuagem. Então, assim, automaticamente tem um período que você não vai poder doar. Então,
a gente sempre na nossa campanha, a gente pede um número maior de candidatos, Exato. porque desses candidatos vai ter um filtro, onde nós vamos verificar a quantidade realmente de bolsas que serão coletadas. Né? Então, tem todo esse processo. Que é a inaptidão, né? Que é a inaptidão. São os inaptos. E tem aqueles que são temporários. Então, assim, você não pode doar hoje, mas você pode doar daqui 3 meses. Eu vou dar um exemplo de uma amiga que a gente conversando, né? E aí eu sensibilizei, ela foi doar, mas chegou, ela estava fazendo uso de minoxidil para queda de cabelo. E aí tem um tempo, né? Ela não pôde doar. Mas terminou os 3 meses, ela me mandou uma mensagem e falou, já parei com minoxidil, vou voltar, né? Já tem 3 meses que eu parei, vou voltar e acho que eu vou conseguir. Ela conseguiu, doou e hoje ela é doadora. Pronto. Então eu acho que é também não desistir. É a pessoa também não desistir e receber a orientação necessária. Porque às vezes assim, que na época da vacina, doa, depois você vai tomar a vacina. Porque se você tomar vacina antes, você não vai poder ser doador, pelo menos naquela época, vai ter que aguardar. Vai fazer uma tatuagem? Doa! Depois você faz a tatuagem, né? Ou a micropigmentação da sobrancelha. Tudo que for eletivo, dá para você fazer primeiro a doação. Que é rápida, que é segura. E depois você vai não atrapalha o seu inicia o seu tratamento, seu procedimento. Você ajuda o próximo. Você pode marcar, né? E automaticamente depois você faz. Não tem problema algum. Exatamente, gente. Nossa, muito bom. Eu acho que a gente está caminhando aqui para o fim do nosso podcast, mas agradecer vocês por esse bate-papo, agradecer os nossos doadores de sangue do Brasil, né? Que a gente sabe aí que quase 2% da população doa sangue no Brasil. Ainda não é o que a gente espera e o que precisa, mas a gente está caminhando. Eu acho que o trabalho dos serviços de hemoterapia, dos bancos de sangue, dos hemocentros públicos, privados, tem sido cada vez melhor, cada vez mais assertivo com relação não só à conscientização, mas também com relação à eficiência dos seus processos. A gente tem dentro da BHH também o programa de acreditação, né, para bancos de sangue, e é um programa muito vencedor, de bastante qualidade, que ajuda a melhorar esses processos, né, não só para a doação de sangue, mas outros processos também. Então, assim, também fazer um agradecimento para esses bancos de sangue, para o nosso programa, para a acreditação, para o programa Um Só Sangue, para vocês da Eurofarma como nossos apoiadores, parabenizar vocês por esse programa, por essa conscientização e responsabilidade social que vocês têm. E deixo a palavra aqui aberta se vocês quiserem dar um último recado para os nossos ouvintes. Eu estou super feliz de ter a oportunidade de participar, de trazer informação sobre um tema que para mim super relevante, né, até pela minha formação, e poder divulgar isso dentro da companhia onde eu trabalho. Então, está sendo uma oportunidade muito bacana. E nós do programa Um Só Sangue gostaríamos realmente de agradecer vocês estarem participando conosco, né, na corrida, estarem participando conosco no programa, com a coleta, tanto na Eurofarma aqui de São Paulo, como a de Itapevi, né? Quando nós vamos fazer a campanha lá também, mas também de estar trabalhando junto à BHH em todos os nossos pilares. Né? Então, se preocupando realmente com a saúde do paciente, sendo doador, fazendo esse trabalho voluntário, estando nessa área social, e é sempre interessante que a gente tenha mais e mais empresas que sejam como vocês, né? Que vocês sejam realmente um exemplo para todas elas. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Continue seguindo a gente nas redes sociais, então, pessoal, @Um Só Sangue. Este podcast teve o oferecimento da Eurofarma.